Olá, estamos começando mais um episódio dessa série de podcasts onde a gente recebe amigos, recebe ex-alunos, mas principalmente uma oportunidade ímpar de receber membros da família desse homem chamado Severino Lopes. Esse 2024 é o ano que comemoraremos o centenário, que comemoramos essa passagem aqui nesse plano desse homem que marcou a vida de tantos. E já tivemos um episódio aí com os 4 dos 5 filhos, um já falecido, mas a gente reuniu os 4 irmãos. E hoje é a alegria de receber aqui na estrutura da Destar Podcast os 7 dos 9 netos. Os outros 2 estão vivos, é porque não puderam vir. Mas desses 9 netos, 7 estão aqui conosco. A gente vai começar esse bate-papo cumprimentando você, Marina. Olá, obrigado por aceitar o convite de estar conosco aqui. Eu agradeço. Que bom. E junto a Amanda, né? Elas são primas. Você é filha de quem? Marcos. De Marcos. O filho número 2? 3. Filho número 3. E, olá, Amanda. Amanda, você é filha de quem? E é a irmã, você é a caçula de qual dos filhos? Primeiramente, muito obrigada, é uma honra estar aqui falando, né, com vocês, do meu avô, de Severino. E eu sou filha de Carlos Lopes. Eu sou a caçula e ele é o filho mais velho. Isso, verdade. Pois bem, vocês estão vendo aqui, vai vazar algumas imagens que... Então, os outros primos estão por aqui, né? Então, a gente vai priorizar agora as duas, porque as duas têm compromissos profissionais, vão precisar sair daqui a pouquinho. Então, eu vou começar por você, Amanda, que vai ter que sair rapidinho. Seu avô faleceu em 2002. Você tinha quantos anos quando seu avô faleceu? Eu tinha aproximadamente 7, 8 anos, eu era bem nova. E qual é a imagem que você tem aí nesses primeiros 7 anos da tua vida de teu avô, vovô Severino? Era uma pessoa extremamente, né, assim, forte. Então, era aquela pessoa que falava de maneira bem firme, muitas vezes até, né, de maneira engraçada. Quando a gente acaba, às vezes, se encontrando com pessoas que foram alunos dele, era médico. Então, alguns colegas que foram alunos dele, né, quando a gente se encontra na rua, sempre trazem algumas histórias de que ele era extremamente bravo em sala de aula, né, que ele... extremamente pontual, então se o paciente chegasse atrasado, ele não atendia. Então era exatamente essa pessoa extremamente determinada. E eu acho que com essa forma dele ser, ele trouxe muito, né, para os filhos, para os netos, e a gente sempre tenta levar isso também aí nas nossas vidas. Bacana. E tá bom, mas vovô Severino, esse homem brabo, muito firme, tinha medo de vovô Severino? Sim, acho que todos aqui deviam ter, com certeza. Né? Mas ele, por exemplo, a gente estava aqui no off e tem um neto queridinho. Sim. Quando esse neto queridinho aparecer aqui, eu vou entregar ele. Mas vovô Severino tinha aí... qual era o dengo de professor Severino? Qual era a brincadeira que ele fazia com a neta Amanda? Da cascudo. Da cascudo. Ele adorava dar cascudo. Com livro. Com livro. Com jornal enrolado. É verdade. Com jornal enrolado. Bater na cabeça. Só pra brincar. Marina, e você é a mais velha. Quantos anos você tinha quando o doutor Severino se foi? 19. 19 anos. 19 anos. Então, a vida aí quase adulta, foi uma convivência a maior de todas as convivências. Quem era vovô Severino? Voinho para mim, inspiração. Sempre foi. Né? Não só na vida profissional, mas também na pessoal. É até difícil falar, porque vou me emocionar de todo jeito. Mas é essa imagem que eu tenho dele. Tenho muito, tanto na vida profissional como na vida pessoal também. Essa questão de ser firme, eu acho que ele passou para todo mundo, né? De ser uma pessoa forte, de lutar pelo que quer. A minha paixão por livros, eu tenho ainda em casa os livros que ele me deu, ele me levava para aquela feirinha da UFRN. E aí, pronto, você vai comigo e
vamos escolher seus livros. Eu escolhia um, se ele não gostasse, ele dizia, não, esse não, vamos para cá. Aí tem Darcy Ribeiro, tem... ele me deu um bem grossão, os 100 melhores contos brasileiros do século. Né? Ele lia 3 livros de uma vez e isso acabou passando para mim. Então, assim, é inspiração. Né? Inspiração para a vida de uma pessoa, apesar de firme e às vezes bruta, ele era muito humano, ele tinha um coração mole. É porque a gente, né, quem não conhecia via só, vamos dizer, a carcaça, né? Não via mesmo dentro. Se preocupava com todo mundo o tempo todo. Para mim, ele é isso. E a escolha pela neuropsicologia? O que é uma neuropsicóloga? É uma especialização, né, na área de psicologia que vai estudar o comportamento, associando comportamento, a emoção e o funcionamento cognitivo. A gente junta esses três aspectos e, a partir daí, a gente consegue, por exemplo, auxiliar num diagnóstico em transtorno mental. A gente vai nortear as intervenções que uma pessoa esteja precisando, né? A gente vê, eu faço a avaliação. A gente pode trabalhar com a avaliação e com a reabilitação. Na minha parte, eu vou ver como é que está a memória, a atenção, funções executivas e, a partir daí, ajudar, auxiliar o médico, neurologista ou psiquiatra, ou qualquer outro que esteja atendendo aquela pessoa, né, a chegar a um diagnóstico, né, e, a partir daí, também saber para onde encaminhar em relação à terapia. Seu avô, a vida dedicada à saúde mental, ele te influenciou nessa escolha? Influenciou muito. Eu passei a minha vida toda dizendo que ia fazer medicina e mudei no ano do vestibular. Na época não tinha nem, né? Era o vestibular. E depois eu fiquei com aquilo no meu coração, né? O que é que eu vou fazer? Eu fiz turismo. Não tinha nada a ver com saúde mental. Desde muito pequena eu estava lá na casa de saúde com ele. Eu tenho em casa crachá, né? De funcionária. Eu novinha, eu acho que eu tinha... Foi em 90 e pouco, eu tinha 10, 11 anos, mas estava lá, o crachá. E eu estudava à tarde, ele costumava me levar pela manhã. Eu lembro de um dia específico que ele, vamos dizer, já maior, eu já mais velha, tinha Ney Lopes e ia visitar a casa de saúde. E eu não sei porquê, ele veio falar comigo porque ele queria que eu estivesse lá, participasse daquela visita, né? E... Só depois de 7 anos que eu me formei em turismo, eu resolvi fazer psicologia. E aí fiz psicologia, me especializei em neuropsicologia e fiz outra especialização em psiquiatria e saúde mental da infância e da adolescência. Total influência dele. Olha lá. Aos que não sabem, estão conhecendo um pouco mais o professor Severino Lopes, ou vovô Severino, né, como voinho, como os netos o chamavam. Uma vida dedicada à saúde mental que se desdobra não só com a antiga chamada Casa de Saúde Natal, hoje chamado justamente Hospital Psiquiátrico Professor Severino Lopes, mas também a Clínica Heitor Carrilho, também fundador de todas as APAI do estado do Rio Grande do Norte. E aí você tem um trabalho também nessa parte lá da clínica, da Heitor Carrilho. Eu trabalho lá na Heitor Carrilho, trabalho em outra clínica particular. Mas estou já há 6 anos, desde 2017, na Heitor Carrilho, trabalhando exatamente com as crianças, adolescentes, mais crianças e adolescentes, né, com necessidades especiais. E foi uma visão dele bem antes, vamos dizer, de surgir essa preocupação maior. Então, peraí, deixa para todo mundo saber oficialmente, gente. A Amanda vai precisar sair agora. Amandinha, obrigado. Imagina, eu que agradeço. Maravilha, valeu. Tchau. E daqui a pouco tu tem que ir também, Marina. Mas aí vem... É bom falar, e aí você com toda a legitimidade de quem trabalha lá. O que é a Clínica Heitor Carrilho? Eu acho que a clínica é, acima de tudo, uma família, né? Todo mundo, o acolhimento lá é muito forte. Isso é uma coisa que a gente escuta tanto da parte dos funcionários como da parte dos usuários. A gente tenta fazer o atendimento o mais humanizado possível, atender todas as demandas, que são muitas. A clínica hoje está
atende pelo SUS, né, um centro especializado em reabilitação, e nossa demanda maior é de crianças e adolescentes com necessidades especiais. Quais tipos de necessidade? Aí agora a gente é SE4, a gente tanto atende deficiência mental, deficiência física, deficiência física, auditiva e visual. Né? Qualquer tipo de deficiência pode ser atendido. Quantas crianças e adolescentes são atendidos por lá mensalmente? Eu acho que tem umas 500 e pouco, mais ou menos. Olha só. E para você, porque antes de tudo uma excelente oportunidade para a gente divulgar o trabalho dessa árvore frondosa plantada semente lá para trás por professor Severino, que hoje dá maravilhosos frutos. Então a clínica Heitor Carrilho, que é esse braço que cuida da saúde mental e cuida da reabilitação de várias crianças, adolescentes, e que eu tive a oportunidade de ajudar agora, que virou SER4, que é quem toma conta de problema auditivo e visual. Eu que sou surdo do lado esquerdo e você que é surda dos dois ouvidos, né? Então, assim, é uma oportunidade. Eu ajudei porque no meu aniversário do ano passado, em vez de me darem presentes, eu pedi que as pessoas dessem dinheiro para lá. E aí, depois, sua tia Kelly me chamou lá para ver a inauguração e tudo foi impactado positivamente. Então, eu dizer assim, o quão satisfeita fica uma neta de Severino Lopes podendo trabalhar numa clínica que foi fundada aproximando 70 anos de existência da Heitor Carrilho. Como é que você se sente? Qual, ok? Como você se sente por trabalhar? Me sinto muito grata, né? Muito gratificante. E eu estava aqui pensando, você falando dos nossos problemas, que vovô quando fundou a clínica, né, ele fundou pensando nos outros, mas no fim da vida ele precisou do atendimento lá também. Como ele teve a questão da amputação da perna, ele fazia um tipo de fisioterapia na piscina, na piscina lá da clínica. Ele era bem persistente. Que para quem não conhece é uma piscina aquecida. Ou seja, o que há de melhor através do SUS. Só é possível a gente oferecer isso para as crianças e adolescentes, porque lá atrás um homem chamado Severino Lopes, junto com outros amigos, fundaram essa clínica e hoje tem uma das maiores piscinas aquecidas do estado do Rio Grande do Norte. E que ele veio a precisar no final da vida. Isso. Né? Olha como é que é a vida. Marina, eu queria agradecer a tua presença. A gente vai continuar o bate-papo com teus primos, mas eu queria que você se despedisse de quem está nos assistindo por hoje, por agora, e dizer que outras tantas homenagens vão ter para vovô Severino. E ainda bem que você não chorou. Ela estava com medo, gente, de chorar aqui, emocionada, contando a história do avô. Obrigado. Obrigada também, eu que agradeço. Ele merece todas as homenagens e merece que o legado dele passe para as próximas gerações. Isso eu acho mais importante. Continuamos esse bate-papo com os netos de Dr. Severino. Agora a mesa comigo aqui, Eduardo, Dudu Lopes. Eduardo, você é filho de quem e é o neto número quanto? Eu sou filho de Carlos Lopes, né? Sou irmão de Amanda. E irmão mais velho de Amanda. O irmão mais velho de Amanda e eu sou o quarto, né? Acho que as três meninas, as três meninas. E eu sou o quarto. Muito bem. O quarto neto do Dr. Severino Lopes. O primeiro homem. O primeiro neto homem. O neto homem mais velho. Isso. Muito bem. Marina é a neta mais velha. E a neta número 2, Daniele, está conosco aqui. É isso, Daniele. Você é a neta número 2 e é filha de quem? De Cláudia, da mais nova. Da mais nova. E Cláudia só teve uma filha. Só. Pronto. Então você é a neta número 2 e a única filha. E também, assim, quase na mesma idade de Marina, o que faz com que também tenha tido mais tempo de convivência com o voinho. Não é isso? Eu, Marina e Mônica, que é um ano de diferença entre nós três. É uma escadinha. Morávamos com o meu avô, no quarto ao lado com o meu avô. Olha, vamos explorar isso daí também. Mônica, gente, não está aqui hoje, mas quem está aqui conosco é a Natália, a irmã de Dante. E aí, Natália, você é a mais nova ou a mais velha? Você é mais nova. Eu sou a mais velha. Eu sou a quinta, sou depois de Dudu. Depois de Dudu. E a irmã mais velha de Dante. Isso. E aí, lá no fundão, a gente vê, dá para as câmeras pegarem eles dois lá atrás,
Os dois, começando por você, Cláudio Júnior, você é mais velho ou mais novo do que Dante? Eu sou exatamente 6 meses e 1 dia mais novo do que Dante. Já contou. Muito 10, preciso, porque senão todo mundo pensa que você é mais novo que ele, viu? Mas você é o neto número quanto, então? Eu sou o neto número 8, eu sou o neto, o homem mais novo. Tá. Nós temos aqui o homem mais velho, o homem mais novo e o homem do meio. O homem do meio. E você é irmão de quem que não está aqui hoje? Sou irmão de Mariana, que é a neta mais nova. Então nós somos o casal mais novo, né? Meu pai foi o que teve filhos por último, apesar de querer ter filho há muito tempo, mas demorou para ter filho. E sou filho de Cláudio, né? Cláudio Júnior, que é o filho do meio. O do meio. E você tinha quantos anos quando seu avô faleceu? Eu tinha 8 anos, mas eu tenho um grave problema de memória. Eu tenho pouquíssimas memórias dele. Eu acho que minhas histórias vão ser contadas pelos meus primos, que lembram melhor e tenho que falar. Inclusive, para que eles... Eu não me lembro disso, não. Ele arrumou isso aí como uma carta de seguro, viu, Dudu? Mas a gente vai entregando ele aqui pra casinha. Muito bem, muito bem. E aí, a gente vê para você, Dante, o neto, então, do meio, o mais novo dos 2 netos, e aí, explorando você, morou na casa do seu avô, junto com sua irmã, sua prima e quem mais? Morei com Mônica, Marina, Mônica, Daniele e Natália, né, que é minha irmã. Que casa era essa? Era uma hospedaria? Cabia todo mundo? Como era isso? Era uma casa gigante, sim. Era uma casa que, como a cultura dele era a cultura da família, ele queria reunir toda a família na casa dele e praticamente todos os filhos, todos os netos moravam lá com ele. Né? Que bacana. Seus pais se separaram quando você era muito novinho? Sim. Com 6 meses, meus pais se separaram e minha mãe retornou, né, à casa do vovô Severino. E eu continuei morando lá até os últimos dias de vida do vovô. Do seu avô. Você tinha quantos anos quando ele faleceu? Eu tinha de 10 para 11, porque 10 eu faço aniversário em janeiro, ele morreu em novembro. Então, tá. Perto. E aí eu fiz a tabuada, já que você é tão próximo a Cláudio Júnior, você tem uns 8 anos também, né? 9 anos. 9 anos. Tinha acabado de completar 9 anos, né? Faço em setembro, 2 meses depois do meu aniversário de 9 anos. Ele faleceu. Que dia, em novembro? 8 de novembro de 2002. De 2002. Daniele, você era a neta número 2, a neta que também estava ali super próximo à Marina, o que faz... E você também morou lá na casa do seu avô. Era quem mais convivia com o seu avô. Marina chegou a morar lá também? Tio Marcos sempre morou na Lagoa do Bonfim. E a gente estudava na mesma escola, então a gente ia todos os dias juntos para a escola. E conhecemos, né, o meu avô na intimidade, como avô protetor ali, diariamente nos ensinando. Quando os outros netos não existiam, era só nós 3, então fomos educadas por ele. 3 crianças só, mas fazíamos muito barulho. Quando a gente brigava, ele mandava o motorista para pegar a gente, para a gente fazer terapia ocupacional com os pacientes. Então, todos os meus natais, Ano Novo, São João, Carnatal, a gente ia para o hospital, comemorávamos com os pacientes. O hospital era a extensão da casa dele. E isso era muito nítido, que ele queria que a família participasse. Eu e Marina, que éramos as mais velhas, desde muito cedo a gente era presente no hospital, a gente trabalhava lá. E a gente começava na lavanderia, no almoxarifado, em locais, um cargo menor. E dependendo do nosso comportamento como adolescente, é que a gente iria melhorando. Mas trabalhou de verdade? A gente trabalhava sempre lá. Tinha crachá tudo? Tinha crachá e tudo, tinha que cumprir horário. E o meu avô era muito engraçado. Eu não tinha muito medo dele, eu achava muito engraçado o jeito que ele falava, o jeito, às vezes, impaciente, eu achava tudo muito engraçado. E isso irritava muito ele ficava muito vermelho. Ele ficava vermelho de raiva, só faltava explodir. E aí... São várias coisas. Eu posso falar... vou falar
na infância e depois um pouco na adolescência. Eu, quando chegava da escola, adorava telefone. Antigamente não existe celular. Lá em casa, muito grande, tinha vários ramais. E aí depois apareceu o telefone bomba. Lembra que você fazia uma ligação e você só pagava para essa ligação. Você podia falar à vontade. E aí ele já estava com a perna amputada. Ele colocou um telefone, o único que funcionava esse bomba era no quarto dele. E tinha uma porta para o jardim. E aí ele lá dormindo, depois do almoço. E esse telefone não tinha fio. Você podia pegar. Não, esse tinha fio. Aí esse tinha fio, porque ele não queria que a intenção era para eu não ligar, né? Aí ele dormindo, aí a porta aqui do jardim, eu lá de fora. Aí eu fazia assim. Quando eu fiz assim, ele abriu o olho. Eu saí correndo, puxou o fio, derrubou todos os livros dele que ele tava numa mesinha. Sua doida, volta aqui que o meu telefone. Saí correndo, eu disse, meu Deus, como é que eu vou voltar para ajeitar o telefone? E depois foi que eu lembrei que ele não tinha perna para correr atrás de mim. Porque antes ele tinha ido correr atrás de mim. Outra vez, eu já com meus 15, 16 anos, acho que eu já estava já com 17, muito dramática, muito histérica. Fui mandar cortar a roupa do Carnatal, fazer costume. E a costureira cortou muito e eu ia aparecer minha barriga. Eu sempre fui complexada de gorda. Meu Deus, eu fazendo um escândalo lá, eu deitei no chão. Lá vem vovô com um pedaço de tesoura, com um pedaço de com a vassoura e com a cadeira de roda. Se você chorar, eu vou cortar todo, vou cortar mais sua roupa. E aí, brigando, e eu desesperada, não sabia se eu corria, se eu brigava com ele, se eu jogava o abadá, que a intenção era ele destruir o abadá, já que eu já estava chorando, fazendo um escândalo todo. E era isso. E aí, também tinha os finais, na sexta-feira, todo o final de semana ele ia para o Bonfim. Ele ia no sábado de manhã, voltava no final do domingo. E aí, na semana, não me lembro o dia, se tinha algum dia específico, ele reunia, tinha 9 netos, mas tinha uma vizinha, Andréia, tinha a vizinha que sempre estava lá em casa, que era uma minha amiga. E aí ele mandava a gente chamar os amigos, ele fazia questão de fazer brincadeiras, tinha bala, corrida de saco, corrida com colher. Fisicamente foi a antiga escola Lógico, era ali na Alberto Maranhão. Perto entre a Rodrigues Alves, né? Tem uma calçada alta que tem duas castelas na frente. Tinha, né? Tinham duas castelas na frente, entre a Rodrigues Alves e Afonso Pena. E aí, quando a gente levava, eu vou falar por mim, quando eu levava alguém de fora, eu já ia preparando aquela pessoa, né? Olha, meu avô, ele é super engraçado, ele coloca apelido em todo mundo, viu? Então, olha, você corra, se ele lhe chamar de molenga de minhoca, qualquer apelido, você inventa, você dê o seu máximo, porque senão ele vai ficar lhe instigando você, mas ele está brincando, ele é super engraçado. E aí quando a gente fazia competição, se tivesse alguma coisa, sua molenga, corra! E era falando e a gente, olha, finge que não é você, corre. E aí depois ele dava os prêmios, as premiações, e aí ele separava para aquelas crianças que tinham perdido. Ele jogava as balas e tudo. E a criança que tinha medo, né, de pegar, de enfrentar aquelas outras crianças que estavam ali, aí ele já também, força, vai em frente, vai. E era assim, meu avô. E outra coisa, ele quebrou todos os paradigmas que para você ser bom, para você ser altruísta, ajudar o próximo, você não precisa ser religioso, você não precisa ser calmo, você não precisa ser doce, você não precisa querer agradar o próximo. Você faz e no final das contas você e Deus, você não fala para ninguém. E ele viveu uma vida inteira, né, ajudando aos que realmente naquela época, né, eu vou completar 40 anos esse ano, não existia ninguém por eles, principalmente as crianças. Antigamente, na minha infância, não existia autismo, não existia todas essas síndromes, essas variações de doença. E ele não teve nenhum filho com deficiência, mas ele viveu, ele assim, era um amor, eu não posso dizer nem que isso era o trabalho dele, e sim a vida dele em prol dessas pessoas. E também, que eu até não posso esquecer, eu tive avós muito modernos e muito diferentes dos avós das minhas amigas.
Vovó nunca cozinhou, não gostava de fazer feira, ela trabalhava muito. E meu avô sempre incentivou a minha avó a trabalhar. Eles se conheceram, não sei se os meus tios falaram, mas... Não. Mas meu avô foi professor dela. Uau, não sabia. Professor particular. Acho que foi professor particular. Ele já estava fazendo medicina, e aí nas férias, alguém disse, olha, minha filha está precisando, você ensine. E aí ele ensinou minha avó, e eles faziam cartas de amor quando ele viajava. E aí minha avó queria ser freira. Minha avó, ela é muito beata, ela era, né, que faleceu. Eu morei também os últimos anos com a minha avó, morei até... Ela morreu recentemente. Morreu agora, né? Eu morei com ela na casa dela. Quando eu morei no Rio, quando eu retornei para Natal, fui morar com ela. Então, eles eram um casal modernos, diferentes. Minha avó sempre trabalhou. Minha avó que cuidava da finança do hospital, da finança dele. Ela tinha a vida financeira separada da dele, ela tinha vários laboratórios. Ele sempre incentivava para ela fazer cursos fora de Natal, e ele que tomava conta dos filhos. Ele que ficava o responsável para cuidar dos filhos. Uau. E minha avó viajava, fazia os cursos dela. Eu sei que a doutora Isabel Lopes, para quem está acompanhando a gente, é uma excelente oportunidade também para falar dela. Ela foi a primeira turma de farmácia da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, e ele sempre incentivou, ela foi fazer pós-graduação em São Paulo, né, fora daqui. Era algo inimaginável para uma mulher casada na década de 50. Na turma dela só era ela e outra pessoa, outra mulher. Só tinha elas duas. Mas ele sempre incentivou ela. Sempre, sempre. Não só a vida profissional, mas a independência financeira, trazer inovações na área dela. E ele que ficava na responsabilidade de cuidar dos filhos, de ficar com os filhos enquanto a vovó estava se profissionalizando. Isso naquela época também era muito não sei se seria a palavra, mas... Raro. Diferente. Raro, né? E eles eram assim, sempre unidos, sempre juntos, um apoiando o outro. Então eu queria, Daniele, me corrigir. Você não foi filha única. Não, eu tinha todos esses irmãos morando lá. Pois é, né? Essa característica de ter os primos lá. Você não morou lá. Não. Mas tinha também um quarto para você por lá? Não. Tinha, o Carlos tinha um quarto lá. Cada filho tinha um quarto. Mas eu e Amanda e Cláudio Júnior também nunca moramos lá, né? Diferente do restante. Todo dia. Mas todo dia, depois da nossa aula, né? Eu e minha irmã sempre estudou à tarde, quando era mais novo ali, até a quinta série. Depois da aula, era casa de voinho. Casa de voinho. Eu lembro de uma época que vocês almoçavam lá. A gente almoçava nas férias. Nas férias era praticamente todo dia. Todo. E o dia todo. Todo dia, o dia todo. E tinha uma história que diziam que Cláudio Júnior era o queridinho de vovó, era? Cláudio Júnior... Como é? Menino de vó, né? Era menino de vó, era? Dante que sabe bem essa história aí. Como é, Dante? Eu me lembro que Cláudio Júnior, ele num final de semana que ele foi lá para casa dos Só pra gente contextualizar. Sim. Cláudio Júnior não só não morava com vocês, como morava muito longe, porque fisicamente era quase em Parnamirim, que era muito longe na época. Era em Parnamirim. Era em Parnamirim, né? Não, pra casa dele era uma viagem. Eu lembro que era uma viagem. Meia hora para chegar lá. Ali, quando chegava na Ayrton Senna, ali perto da Quipão Seridó, quando entrava na Petraquela ali, não existia, não. Nada, era barro. Nada, quando chovia, não chegava. Não dava para chegar na casa dele, não. Aí esse menino do interior, e aí como é que era? O menino de vó, no final de semana, foi passar o final de semana lá com a gente, né? Na casa dos avós lá com a gente. E aí, como ele aparecia pontualmente, às vezes... a gente, de certa forma, desenvolveu um ciúme dele, porque ele não estava ali no nosso dia a dia e tal. E aí eu lembro que vovó Isabel, nessa oportunidade, foi fazer uma comida lá para ele, coisa que normalmente ela não fazia. Para nenhum neto. Pra ninguém. Nem chegava perto da cozinha. Ela pedia para fazer, né? Ela fazia. Ela fez a comida para ele e estava numa super proteção ali com ele. E aí a gente muito pequeno, a gente começou a mexer com ele, né? Eu lembro que ele estava assistindo TV, a gente pegou um controle da TV e ficava desligando a TV para ele não assistir. Enfim, esse ciúme de criança, né? É o que se chama hoje de bullying, né? E aí a gente ficava, ai meu Deus, essa TV tá dando problema mesmo. Tá horrível essa TV. E o bichinho lá comendo. Aí eu olhava assim. Bem nerd. Bichinho. Bem nerd. Implicavam porque eu falava que era minha avó.
Não sei o que, não sei o que. Minha avó, minha avó não, é nossa avó. Tem de minha avó aqui, não, é avó de todo mundo. E quando iam para a granja, que era essa diversão que fazia parte da vida do professor Severino? Ele fazia o Dia das Crianças, não só para os netos, mas também para as famílias dos pacientes. Então era uma grande festa, grande produção. Tinha pau de sebo, tinha corrida de saco, ele fazia muitas brincadeiras. Colher. Gato no pote. Gato no pote, que hoje em dia também já... E era um gato dentro de um pote. Era gato mesmo. De manhã, ele mandava os funcionários pegaram um gato de verdade, e botava na coleira uma nota de R$50 e botava num pote de barro. Aí vendava-se uma criança, colocava um pau na mão da criança e ficava girando ela assim até ela ficar tonta e soltava a criança. E aí, para direita, para esquerda, agora. Aí quebrou o pote. Quebrou o pote, o gato saia correndo e a gente tem que correr atrás. A intenção era pegar o dinheiro. Hoje em dia, né, se faz essa crueldade, né, com os animais, mas na época a realidade era feito isso aí. Aí tinha um pau de sebo, era um tronco retilíneo, né, de alguma árvore bem retilínea, e encebava todinho, com sebo mesmo de carneiro, encebava e ficava ele bem mole, bem escorregadio. Aí se colocava, fincava no chão, e lá em cima também colocava uma nota de R$50 ou de R$100. Lembra quem conseguia pegar? Niel pegava muito. Edilson, era. Eles às vezes faziam eu lembro assim, um em cima do outro. E aí pegava e dividia, né? No começo, quando o pau estava bem cebado, ninguém pegava não, porque ficava muito escorregado e ia caindo. Aí o pessoal se enrolava na areia, para a areia ficar criando mais atrito, né? Mas no final, quando ninguém conseguia, aí ele permitia que fizesse a escadinha. Aí um subia nas costas do outro até pegar. As crianças, tudo criança. Tudo criança. E chamava, como o Daniel falou, né? Ele chamava a família dos pacientes do hospital, família dos funcionários da fazenda, todo mundo ali da fazenda, era muitas crianças, não sei, 50, 100 crianças. Era uma grande festa. Mas aí tinha corrida do saco, tinha corrida, a gente botava uma colher na boca assim e botava um limão. Aí tinha que correr uma distância determinada sem derrubar esse limão. Era uma anarquia. E ele que sempre organizava, ele que era o juiz, ele que controlava, ele era o fiscalizador de tudo. Olha lá. Nessa brincadeira. E ele amava fazer festa, ele era muito festeiro. Festeiro? Festeiro. E vovó já não, era mais introspectiva. Foram 2 grandes festas lá em casa. Um aniversário do casamento deles, que eu não lembro quanto tempo de casamento. E outra foi dos médicos, que aí a casa muito grande, foi uma produção muito grande. Ele contratou um cozinheiro lá do hotel ali da Via Costeira e tinha umas esculturas enormes de frutas. Ninguém lembra, eles passaram um dia construindo as frutas, aqueles animais e tudo. E aí, quando chegou a noite, eu, Marina e Mônica, a gente se achando, a casa muito grande, e era a nossa casa, aí tinha a filha de um médico lá. Aí ela, você mora aqui? Disse, Maura, vamos conhecer a nossa casa, a gente entrando. Aí a gente abriu um quarto, você, aqui é um orfanato. Tem muita cama nesses quartos. Vocês são adotivas. A gente se amostrando, ela achando horrível. Porque os quartos eram muito... Os quartos não eram muito grandes, mas eram muitas camas, assim, eram 3 camas de solteiro. Lembra do seu que era 3 camas de solteiro, tudo junto. Aí, vovó, o que vocês estão fazendo aí? Saiam daí, venham, saiam daí. E a gente, vovó, a gente estava mostrando a casa e ela disse que a gente era adotada, que isso aqui era um orfanato. Olha, e quando a gente foi falar a quantidade de pessoas que moravam lá e como ela não acreditou. Ela disse que era tudo mentira. Eu queria contar com vocês. Vamos lá. Doutor Severino e doutora Isabel. Aí tinha empregados. Quantos empregados? 3. Tinha um motorista. Luiz Neto. Que eu acho que Luiz Neto não deve faltar aqui, porque ele ficou muito tempo com o vovô, principalmente após a amputação da perna dele. Então tem muitas memórias com o vovô. Só para registrar também, vamos trazer Luiz Neto para o podcast também, esse registro histórico de professor Severino Lopes. E ele que é hoje um profissional assim, exemplar do Hospital Severino Lopes. Assim, não consigo ver o Severino Lopes funcionando tão bem sem Luiz Neto lá na parte da manutenção, da construção.
E era o motorista, né? Era o motorista de vovô. vovô. Também muitos anos com o doutor Severino. Aí era o motorista, aí tinha um jardineiro, que era Severino, depois foi Edilson, não sei se você lembra o Severino. Aí tinha as empregadas que às vezes revezavam. Mas eram duas empregadas? Era uma cozinheira e a faxineira. Uma morava lá, outra acho que não morava. Passava o dia. E lembrando que vovó não gostava de organizar a casa. Então, era aquela casa assim que a empregada que mandava. A comida tinha uma coisa muito específica, que como era muita gente, as crianças tinham gostos específicos. Arroz de leite com carne. Marina também era muito seletiva, só comia miojo ou arroz de leite com carne. Tinha a comida específica para aquelas crianças. Vovó só comia salada e muita proteína. E tinha comida do hospital. E eu sempre comi muito, eu comia as que tinha lá e chegava do hospital, eu comia também. Vovô ficava apavorado. Ficava mandando eu tirar comida. A marmita, quando vinha para almoçar, vinha com a marmita, que era a marmita do hospital, dos que pacientes. Eram 6, assim, e eles vinham, né? Detalhe que a mesma comida que era servida para os pacientes ia para casa dele, para ser um teste de qualidade. Ele fazia questão que a comida fosse para casa dele, para ele testar. O pão era produção de lá, fabricado no hospital. E aí a gente comia o pão. E a produção, no início do hospital, verduras, frutos eram da fazenda, lá do Bonfim. Aí na sexta, como eu e o Marino a gente estava junto, o motorista ia deixar. Só que na sexta-feira a gente tinha que ir para a escola dentro de uma Kombi com o resto de comida do hospital. Era um mau cheiro. Porque ia para os porcos. Porque depois, assim, sobrava comida. Ele levava para a fazenda para alimentar os porcos. Só que na sexta não tinha carro para levar a gente. A gente tinha que andar nessa Kombi. Chegava lá no hospital, lá no Henrique. Se abrisse assim perto da cantina, era um mau cheiro. E a gente saiu com o mau cheiro junto. E aí a gente começou a pedir pro motorista parar lá fora. E aí ele falou para vovô, não, aí agora, se vocês reclamarem 3 dias, agora eu vou botar vocês para andar nessa Kombi. A Kombi, tudo adolescente. Quem era o neto mais babado? Dante, porque era o mais novo que morava lá. Então, a gente já era adolescente, a Marina e Mônica, e Dante chegou muito pequeno, era o filho dele que... o filho, né? Porque chegou com 6 meses lá. Para criar. Dante botava o doutor Severino no bolso. Por quê? Como? Dante sempre teve essa personalidade muito afetiva e dada. Ele se agarrava com o doutor. Na época que o meu avô, ele amputou a perna, né? Ele ficou andando em uma cadeira de roda. Por que ele amputou a perna? Só para as pessoas que estão assistindo saber. Ele amputou a perna por foi um tétano, né? Que ele adquiriu. Ele era diabético. Uma unha encravada. Isso, dessa unha encravada, eu acho que um corte, né? De uma tesoura, se eu não me engano. Aí não cicatrizou. Não cicatrizou bem. E aí precisou amputar a perna direita. Precisou amputar a perna. E aí, a partir disso, ele ficou andando numa cadeira de roda elétrica. Naquela época era muito. E aí, dessa cadeira de roda, Dante subia em cima dele, fazia o que queria. Oxe, a gente pegava a cadeira para fazer corrida com a cadeira. Ele assistia o jornal dele toda noite, ele assistia o jornal. E aí, Eduardo e Amanda chegavam da escola junto com a gente também. Onde era a TV? A TV era no corredor, porque ele gostava de assistir a TV, mas ele estava aqui, olhando o que a gente estava fazendo. Essa cadeira da TV era na porta da entrada, era no corredor, não era na sala. E aí, a TV era para dentro da sala, mas só que tinha uma porta. Ele girou a TV para ser para fora da sala, para ele poder... Na varanda. Para ele poder ficar de olho de quem estava entrando na casa e quem estava brincando no jardim. Mas e a corrida de cadeiras? Aí a gente pegava essa cadeira para fazer a corrida e pegava a cadeira de banho dele, que também era, né, adaptada. Aí era aquela zona, e aí às vezes tinha, na hora que ele pedia, né, a cadeira para voltar pro quarto, tava descarregando. Que a gente tinha passado a noite brincando. Os netos estavam a noite inteira brincando. E quem carregava a cadeira era o Luiz Neto. Luiz botava na tomada para carregar. Olha lá. Mas ele nessa hora era brabo, criticava.
Ele falava forte, né? Às vezes não era nem... Eu levei muitos gritos dele porque eu falava muito alto. E ele não gostava de barulho. Aí eu começava a gritar, ele dava um grito mais alto que o meu e me chamava de Duda Velho. Fala baixo, Duda Velho! Aí ficava aquele silêncio sepulcral, né? A gente tudo assim, menino. Aí ele falando aos poucos, voltando, até levar outro grito. Apelidos que ele botava. Ele era o rei do apelido. Ele me chamava de Duda Velho. Gordo Velho. Gordo Velho, Mago Velho, Caçote. Nego Birica. Que Daniel mais? eu não lembro, ele tinha até apelido, Dani? Não lembro, não. Mas eu lembro que você levava muito grito também, porque Daniel ria, Daniel ria alto. Eu sempre fui escandalosa. Cala a boca, eu sou jumenta. E eu achava isso engraçado. Aí é que ela ria eu mais. ficava mais nervosa. Eu achava engraçado, eu ficava rindo. Quando ele vinha vermelho, eu ficava nervoso, que eu tava vendo vermelho, ele não conseguia parar de rir. Ele ficava danado, eu ria muito alto. Eu tinha medo dele. Agora, Daniel, como não tinha, aí quando ela ficava sorrindo, na brincadeira, ele ficava com mais raiva ainda. Ele ficava puto comigo. E aí, na adolescência, ele tinha um caderninho com o nome das 3, Marina, Mônica e Daniele, para nos monitorar onde a gente estava indo, quem a gente estava dando carona. Na volta da escola, a gente às vezes dava carona para alguns amigos. No final de semana tinha o vigia lá em casa, porque todo final de semana ele ia para o Bonfim. E aí, na adolescência, a gente não queria mais ir para o Bonfim, né? A gente queria ficar em casa. E aí, ele tinha todo o controle da gente. E sua tia, não sua mãe. Sua mãe é Cláudia, não é isso? Cláudia era mais quietinha. Mas sua tia, a mãe de algum de vocês... De Dante. Super danada. E que ele morria de ciúme. Aí eu pergunto, ele tinha ciúme das netas? Tinha, das 3, né? Que era mais adolescente, né? Ele não era ciúme, eu acho. Era cuidado mesmo, né? Preocupação, cuidado. Ele queria ver se a gente estava estudando, ver se estava já namorando. Mandava Dante ver com quem é que tá falando. Vá ver quem é que Daniel tá falando ali fora. Porque a porta era aberta para eu, Marina e Mônica, a gente não sair. Tinha um bar ali na Romualdo, lembra? Ali perto do sinal, tinha um barzinho ali perto. E aí, às vezes, uns amigos da gente ia pra lá, a gente queria... Né? A gente queria ir pra lá, a gente não passava mais pela janela. Se abrisse o portão, eles iam escutar e só tinha a porta pra passar. E era um sufoco pra sair, depois pra entrar, pra distrair ele, porque ele tava sempre atento com a gente. Mas chegavam a pular a janela para sair escondido dele, não? A gente não passava mais na janela, não, mas a gente saía. E aí a gente, nessa época, os meninos, lembra, a gente já morava lá em cima, porque lá em cima tinha os 2 quartos, que eram um meu e outro de Marina e de Mônica. Só que a escada era na frente dessa TV, dessa cadeira. Ele era tinha estratégia. Era estratégia para pastorar a gente. Então, tinha um cadeado da escada, à noite ele trancava, a gente ficava trancada. Mas a casa existe ainda? Existe. Hoje é uma clínica. Uma clínica, que já foi a escola que vocês comentaram. O lógico, escola lógica. Era um cursinho lógico, inclusive muito bom em medicina, né? Preparava para medicina. Mas a casa está lá, ainda é da família? Tá alugada. Mas não tá como era antes. Mas eu acho que todo mundo lembra. A casa também muito colorida. Meu avô gostava de cores. Meu avô era muito chique. Cada cômodo era um piso diferente. E muito verde. Ele sempre gostou da cor verde. Tanto que ele chegou a ser o presidente do Alecrim Futebol Clube, né? E o time do coração dele, tudo verde. Então, as paredes lá ele era do palmeirense também. Palmeirense. A sala. Mas como era a sala? Cada cômodo um piso diferente. A sala tinha uns combongó, né? Amarelo e preto. Aí tinha uma poltrona rosa em L, assim. Um sofá em L, assim. Que no canto da... como o L era boleado, a gente se escondia atrás desse L. Lembra quando a gente era criança? Aí tinha uma pintura, né, da Santa Ceia, bem grande na parede. Eu acho que era um crochê. Não era pintado, era um tapete. Uma tapeçaria. Como se fosse um tapete, mas na parede, né? E tinha televisão que era para dentro da sala, mas ele virou para o corredor para vigiar. A varanda, era uma varanda. Para vigiar. Quando a gente entrava, tinha a biblioteca do lado direito.
lado esquerdo era a sala de música, que também fomos privilegiados. Todos os netos que quisessem ter aulas de algum instrumento, eles pagavam. Eu tive aula de piano, eu Mônica e Marina, nós três, de piano, fiz também violino, fiz violão, mais pouco tempo. E no Natal a gente tocava e apresentava para a família. O Natal era os presentes embaixo da mesa. Nessa sala de música, ele deixava trancado, vocês lembram disso? E vovó, um mês antes, já começava a embalar os presentes, eu adorava embalar, a gente fazia, a vovó fazia uma, como é que se chama para embalar? Uma dobradiça, mais diferenciada. Sabe o que eu lembro? Eu lembro que na época do Natal, na casa tinha um sistema de som. Tinha sistema de som. E aí ela colocava as músicas de Natal enquanto estava arrumando a casa. E a casa toda, inclusive ele também, no Bonfim, eu também lembro disso, que quando ele ia dormir depois do almoço, ele botava o som nas alturas e era o que ele queria escutar. Era Núbia Lafayette. Eu tenho uns discos ainda guardados até hoje, que na casa lá, né, da Casa da Fazenda, que ficou lá, eu guardei esses discos. E também tinha os discos lá da casa que ele morava, né? E ele adorava enfeitar a casa. Tinha um Papai Noel lá na frente, vocês lembram do Papai Noel? Lá na fachada tinha o Papai Noel e tinha uma estrela caindo. Tinha um pinheiro, que ele também colocava as lâmpadas. Aí tem a sala de moça, a biblioteca, a escada. O jardim tinha parques, tinha balanço, gangorra. Tinha uma... Dante... Um pé de jambo enorme. Dante disse que queria ser... Teve a fase do futebol, que aí era, né? E aí teve a fase do basquete. Aí, bota uma cesta pra esse menino basquete. Eu quero uma mesa de tatame. Compra a mesa de tatame. Ping-pong. Compra a mesa de ping-pong. É um bode, né? Ele me deu. Um bode. Conta a história do bode. Um bode dentro da granja ou aqui? Não, aqui. Meu Deus do céu. Eu sempre gostei muito de animal, de bicho de terra, né? E na época, acho que alguma vez fui lá no Bonfim, vi um bode, gostei muito do bode, voltei para Natal com aquele bode na cabeça. E eu passei uma semana enchendo o saco dele. Quero que você traga o bode e tal. Eu lembro que no final de semana o bode tava lá e acordava 4h30, 5 horas da manhã com esse bode berrando. Na minha janela. E eu sei que vovó não aguentou, se vira e manda devolver esse bode lá pro Bonfim, não dá mais. Mas esse cuidado, essa atenção que ele tinha, né, com todos os netos, o que a gente pedia, ele tinha um coração muito bom, muito generoso. Sério, uma época, Dante e Amanda, minha irmã, inventaram uma história de colecionar penas. Lembra? Colecionar penas? Pena de aves. Na outra semana o doutor tava na casa com um fazão. Aí tinha algumas aves exóticas que eu não sei de onde é que ele amava. Do fazão, eu lembro. Lembra? Que a gente ficava arrancando as penas. E a gente arrancando as penas, isso eu lembro. Aí ele foi numa feira e comprou umas aves diferenciadas. Eu lembro de um fazão que chegou. Por causa da... Tinha papagaio. Tinha coelho lá atrás. Tinha os cachorros. Os pássaros. A casa tem um quintal, então? Não, era um jardim muito... A casa era de uma ponta a outra. O quintal era do outro lado. Tinham 6 cachorros, Doberman. Ficava lá atrás e à noite ele colocava alguns na frente. E tinha um jardim muito grande. E esses animais eram lá no jardim. O coelho, as aves. Ele tinha uma coleção também de aves lá no Bonfim. E aí tinha uns primos, Felipe e Guigui, que são do Rio. Ele chamava Formiguinha e Lombrigão. Lombriga e Formiguinha. E aí eles chegavam aqui, a gente ia trabalhar, que primeiro tinha que ter seu trabalho. Eu, Marina e Mônica, a gente lá tirando mato lá no Bonfim. E eles, eu não vou fazer isso, não vou pegar um machado muito pesado. A gente quase não conseguia levantar um machado, mas estava ali, né? Capinando, que senão levava os gritos nele. E eles falando, remugando, aí depois Guigui começou a capinar também, com medo de vovô. Quando foi no final, já 11 horas da manhã, e aí, quem trabalhou? Esse aqui não trabalhou. Aí ele pegou o Felipe, colocou lá dentro ele tinha uns galos de briga, colocou dentro desse galinheiro. E o galo correndo, e a gente lá rindo, e ele desesperado, e o galo atacando o Felipe. Pra você aprender a ser homem, pega esse machado.
você vai sair daqui, vai passar a tarde capinando, senão vai dormir aí com galinheiro. Olha só. Era assim. Ele sempre cultuou, né, essa atitude, né, da pessoa ter força, de não abaixar a cabeça para nada, nem para a vida. E não arranjar desculpa. Não arranjar desculpa. E aí, vocês falando aqui, eu lembrei de 2 situações. A primeira, eu tava com mais outro primo, era Felipe, filho de Charles, primo segundo, né? E eu fui... Vocês estavam falando dos Doberman, eu lembrei que eu fui dar comida para uma dessas Dobermans que tinha parido, né? O nome da cachorra era Baga. Eu lembro, Baga. E tinha Delão. outro que era Tupã. Delão era o... Delão era o pai, digamos era o grandão. assim. Aí tinha Baga e Tupã. Então, quando a gente for alimentar as filhas de Baga, ela estranhou a gente, porque a gente estava mexendo com os filhotes, e Baga correu atrás de mim e Tupã correu atrás de Felipe. Aí eu corri, e ela correndo atrás de mim, eu correndo na frente, ele mandando eu parar. Porque disse, deixe de pantinho, em frente, que o animal vai saber, porque ele só está correndo atrás de você porque você está com medo, né? Só que eu, com medo, eu pulei e fui por cima dele, assim, ele na cadeira. Ele vinha na cadeirazinha, mandando eu parar, gritando, pare, deixa de pantinho. Eu pulei por cima dele, assim, no... Aí eu levei uns carão, porque eu fui frouxo, que não era pra ter. Dobermanzão desse tamanho, eu vou ficar... E outra vez, eu tava só de sunga, né? Tinha acabado de sair da lagoa e ele foi dar comida aos patos, né? Que ele pegava uns pães, aqueles pães já dormidos, ele mastigava assim, triturava com a mão e ia jogar pros patos. Só que nesse caminho dele era muito urtiga, né? Aquela urtiga, aquela planta que queima. Aí eu comecei a queimar minhas pernas, comecei a queimar, aí voltei. Aí eu levei um carão grande também, porque eu voltei, porque não era para ter voltado, porque era para ter enfrentado as urtigas. Porque ele passava por esse caminho das urtigas. Se ele passava, eu tinha que passar também. Então, e depois que ele amputou a perna, né, que ele tinha certeza que ia conseguir andar. Isso aí eu lembro demais, eu acho que vocês também vão lembrar, que eu me lembro da grande reforma que ele fez na casa dele, para ficar adaptado. E que ele fazia questão de fazer a fisioterapia dele lá em casa. Então, ele fazia... ele montou lá, ele tinha a perna, né? Uma perna mecânica que ele tinha absoluta certeza que ele ia andar. Luiz Neto fazia com ele. Neto e Edilson. A fisioterapia. Ajudava ele na fisioterapia. E na lagoa, ele também adaptou a lagoa para... No final de semana, ele poder entrar na lagoa e fazer a fisioterapia que ele fazia na Heitor Carrilho durante a semana, ele fizesse também na lagoa. Ele acimentou, né? Fez o acesso com rampa cimentado para chegar com a cadeira até a lagoa, e na lagoa ele colocou uns corrimões assim, de madeira entrando na lagoa para se apoiar. E batalhou até e ele fazia. Não desistiu. Não. Quando ele amputou, quando ele amputou a perna, ele passou uma semana assim para absorver o que tinha acontecido. E logo depois ele voltou a trabalhar os 3 expedientes. De manhã ele ia para casa de saúde, aí ele voltava, almoçava, dava um cochilo, acordava, lia. Ele tinha uma mesinha de leitura logo na frente da escada, numa mesa redonda. E aí ele lia, ele sempre lia 2, 3 livros ao mesmo tempo. Ele fazia o resumo do livro. Ele dizia que você só aprendia se você escrevesse o que você estava lendo. Então, ele fazia todo o resumo do livro. E depois ele ia trabalhar na Heitor Carrilho, depois fazia a fisioterapia. E 2 vezes na semana, 2 ou 1, tinha reunião do Alecrim à noite lá em casa. Alecrim Futebol Clube. Que vovó odiava, que era arruma de a gente também odiava, porque não podia falar. Não podia brincar, não. Tava em reunião, e aí a gente inventou o esconde-esconde no escuro para ficar calado e não atrapalhar a reunião. Eu estava vendo aqui uma construção, Dante hoje estudante de medicina, caminhando aí para seguir os passos do avô como médico. Mas você é apaixonado pela botânica, pelo mato, como engenheiro florestal. Isso. Ele te influenciou? Demais. Tanto ele como o meu tio Marcos, né? Marco Lopes, ele sempre gostou também dessa parte mais rural, essa parte de contato com a natureza. Meu pai já não gostava tanto, né? Mas ele e meu tio Marcos, com certeza, foram um grande influenciador para eu gostar dessa parte. O quanto o avô de vocês influenciou a vida de vocês? Claudinho, você era muito jovem, né? Mas consegue ver aí uma assimilação entre a dedicação,
a profissional do teu avô com que você se tornou? Não diretamente dele, porque realmente eu não tenho muita memória dele. Mas tudo que se fala dele, engraçado, o Daniel comentou agora uma coisa que eu não sabia e eu tenho exatamente o mesmo pensamento. Todo livro que eu leio, eu faço resumo. E eu não sabia que ele fazia isso. Eu estava até pensando, poxa, caramba, às vezes até espiritualmente falando, né, é a influência dele, com certeza. Ele falou, agora vovô do outro lado, dando grito. Você faça um resumo desse livro, senão você não vai aprender. Então, eu vejo muitas coisas que a vida dele foi uma inspiração, né? A gente que conhece ele pelos outros, eu principalmente que conheço ele pelos outros, por várias e várias histórias, mas você vê que as histórias convergem para o mesmo caminho, montando aquela personalidade daquela pessoa. E é tudo isso. Essas coisas que a gente vê hoje em dia, essas frases motivacionais, você só perde quando você desiste, porque para a pessoa que tem paciência e que sempre está lutando, não existe a derrota. E para ele não foi derrotado em nenhum momento, né? Como viu, ele saiu daqui lutando ainda, sem uma perna. A pessoa já com a vida financeira estabilizada, feita, aposentado, ele não tinha nada que tá ainda trabalhando 3 turnos por dia, né? Mas você vê que ele morreu trabalhando. Meu pai vive falando que ele morreu, ele estava a caminho de inaugurar mais uma APAE, uma associação de pais e amigos de excepcionais em Caicó. Então, quer dizer, até o último dia de vida dele, ele foi útil aqui na Terra, né? E eu acho que é uma coisa muito importante, você ser útil. Você conseguir sempre mostrar, você conseguir marcar a vida de alguém. E quantas vidas ele marcou, né? Assim, é um absurdo. Você me deu um livro de presente, porque uma vez eu comentei com o Eduardo, com o Dudu, que eu não tive a honra de conhecer em vida, né? E conheço pelo olhar e pelo crivo dos outros. Aí Dudu um dia chegou com um presente para mim, um livro de Dr. Severino, dizendo assim, pronto, você agora vai conhecer vovô falando através das letras, né? Exato. E esse presente que você me deu me marcou. E você? O seu avô, de uma certa forma, lhe influenciou de que forma para você escolher a tua vida profissional? Diretamente, vamos lá. Meu primeiro vestibular foi para Direito. Não passei, fiz jornalismo, passei. Aí depois fui para História. Olhando esses dois caminhos, eu enxergo muito livros, né? Que todo mundo aqui, acredito que lembra que ele tinha biblioteca. No meio da casa tinha uma estante redonda com livros. No quarto dele tinha livros. No hospital ele tinha, dentro da sala dele, mais um estante com biblioteca. E assim... Livro era o grande hobby, parte da biblioteca do hospital. E tinha a biblioteca do hospital. E aí, assim, olhando por esse lado, com absoluta certeza, foi isso. E hoje eu sou biomédica, com grande influência da minha avó e em contrapartida dele também. Né? E assim, olhando aqui, resgatando, né, fazendo um resgate, ele sempre foi uma pessoa muito ocupada, mas eu tenho uma lembrança, na minha primeira série, eu vou chorar. Marina não chorou, eu choro. Chore, pode chorar. Na minha primeira série, tem essas coisas de mostra de profissões, vamos chamar aqui um médico. Eu falei, eu vou chamar meu avô. Meu avô vem. Médico. Na época, eu acredito que ele ainda dava aula, eu tinha 7 anos, não sei. Mas era diretor do hospital, era presidente do Alecrim, e ele arranjou um tempo para ir numa escola, uma escolinha, só para falar para um menino de 7 anos de idade o que era ser médico. Ele arranjou um tempo. E aí, assim, eu vejo... eu vou fazer todo mundo chorar. A última pergunta, você nem sabe qual é, mas eu vou fazer todo mundo chorar. Então, pode ir chorando aí, por enquanto. Para Dante e Natália, ele foi o pai deles. Sempre os presentes do Dia dos Pais, eu lembro que eu fiz uma camiseta com... Era a minha mão, né? Em nome do pai, ele usava. Usava. Bacana. Bacana. Não quero fazer vocês chorarem não, mas tem uma pergunta que está guardada aqui, que eu não quis fazer para Marina,
Mas já que começou a choradeira, eu vou começar a fazer aqui, que a gente já está caminhando para o final. Começando por você, a neta mais velha aqui presente, e que teve essa oportunidade de viver mais tempo do lado dele, Daniele. Se seu avô tivesse agora aqui, o que é que você queria dizer, essa Daniele, mulher, adulta, 40 anos, vai fazer 40? 40. 40. O que é que você gostaria de dizer a seu avô, se ele estivesse aqui escutando a gente? Obrigada por ser exemplo, mesmo sem precisar, mesmo sem ter a intenção de ser exemplo. Ele nunca tinha a intenção de agradar, de ser reconhecido. Ele fazia aquilo porque ele achava que ali era o certo, que ele estava fazendo a parte dele. E, principalmente, não só... eu falei da intimidade dele, ele ser tão atuante na vida profissional, mas ele sempre foi muito presente nas nossas vidas como um pai presente. Um avô que era pai, um avô que queria todo mundo reunido na casa dele todas as noites, que tinha uma casa acolhedora, que não era porque era grande, se fosse pequena iria dar um jeito para caber todo mundo lá dentro. Exemplo de honestidade, de bondade, de altruísmo. E reforço, ele quebra todos os paradigmas que para você ser bom, você tem que... Você olha assim, aquela pessoa é tão doce, é tão meiga, ela é uma pessoa boa. Não, ele falava firme, muitas vezes era grosseiro, às vezes ele falava algumas palavras que a outra pessoa não gostava de receber, porque ele era muito sincero, para ele não existia falsidade. E ele era uma pessoa muito boa, e tudo que ele aprendia, ele queria passar, ele não retia a informação para ele fazia de tudo para ser um melhor professor emérito, um melhor médico, um melhor pai, um melhor avô, um melhor amigo. Ele tentava dar o máximo dele. Eu acho que a frase que pode se tirar disso aí é: para você ser bom, você não precisa ser besta, né? É basicamente isso. Dizer que eu descobri que Dr. Severino, principalmente no final da vida, ele dizia palavrão. Ele dizia palavrão. Demais. Então vocês pegaram essa fase aí de... Vovô vinha com a vassoura pra bater, mas ele nunca bateu em ninguém. Eu lembro ele me chamando só de jumento, que eu achava super engraçado. Eu não lembro ele xingando outra pessoa. Só merda, seu merda. Seu merda, rolou aqui. Mas era o único palavrão. Eu não... Palavrões pejorativos, né? Não. Jumento, só de animal, seu bestado, lesado, lesma. Mas assim, palavras seu bosta. Era bem característico. Nunca vi ele brigando com a minha avó. Nunca vi ele batendo em ninguém. Nunca vi palavrões assim, chulos. Não. Era só bosta, seu merda. Agora tinha uma... Eu passo para você agora em seguida. Mas é só porque eu lembrei aqui que tinha uma brincadeira, principalmente os 3 filhos homens, que quando seu avô estava perto, virava o doutor. Ei, o doutor tá te chamando. Tinha isso com vocês, com os netos, não? Não. Era sempre voinho. Até né? hoje a gente chama ele de voinho. Voinho. A gente chamava ele de Severino, nem doutora, só voinho. Você ia falar. Eu sempre... quando ele faleceu, eu tinha 11 anos. Né? Então não tive muita convivência depois dessa fase adulta, né? Mas, como todos os netos aqui falaram, né, a gente sempre conversa com pessoas mais velhas, as pessoas relatam coisas pra gente, a gente estuda, pelo menos eu gosto de procurar coisas que meu avô deixou. Então eu entro no Google Acadêmico e coloco Severino Lopes da Silva. Tem centenas de artigos que ele escreveu, tem centenas de debates que fogem da tecnicidade médico-psiquiátrica, que era onde ele era forte, mas conversando sobre política. Tem artigos que ele escreve para revistas. Então a gente vai lendo e vai vendo como que era o homem, né? A gente começa a ter a percepção da personalidade daquela pessoa a partir das coisas que ele escreveu. Por exemplo, ninguém aqui conviveu com Jesus Cristo, mas a gente sabe qual foi a mensagem, qual o legado que ele deixou aqui na Terra, pelas mensagens, pelas escritas que nós estudamos. Então, tem 4 palavras que eu acho que definem muito bem meu avô, que é determinação,
superação, filantropia e disciplina. Eu convido todos vocês aqui, que estão aqui na sala e quem está assistindo, a fazer uma reflexão do seguinte. Meu avô nasceu em 1924, como está aí na tela. Nessa época, o Brasil era um país predominantemente agrário, né, com a população aproximadamente de 25, 27 milhões de habitantes. Com o mesmo território que nós temos hoje, havia 10% apenas da população que nós temos hoje, né, que é de 215, 220 milhões de habitantes hoje. Então, imagine que no bairro que você está, tem só 10% daquela população. Na cidade que você mora, tem só 10% daquela população. E meu avô nasceu nessa realidade, né? Uma realidade onde predominava-se a mão de obra agrícola, braçal. Ele não nasceu na capital, ele nasceu numa cidade, quem é potiguar conhece a cidade de Macaíba, uma cidade próxima, mais ou menos 35 quilômetros aqui de Natal. E nessa época, ele já, com sinais de uma pessoa fora da sua curva, ele se dedicou ao estudo, ao conhecimento, né, a sua capacitação intelectual. Então, para esse cidadão, né, o até então menino Severino, da década de 20 e da década de 30, para ele se tornar o que ele se tornou lá na frente, e a gente está falando dele aqui, 100 anos após o seu nascimento, ele foi uma pessoa que, sem você ser determinado e sem você superar suas dificuldades, você não faz. Você não consegue. Aí imagina nessa época, continuando aqui nessa reflexão, de nos colocarmos no Brasil dessa época, final da década de 30, começo da década de 40, né, houve um evento que mudou todo mundo, que foi a Segunda Guerra Mundial, e o irmão dele, José Lopes da Silva, terceiro sargento, embarcou em novembro de 1944 num navio chamado General Meigs para lutar em solo italiano. E o doutor Severino Lopes continuou aqui dedicado ao estudo. Então, na época que estava acontecendo toda essa perturbação mundial, o doutor Severino Lopes continuou com seu foco no estudo, certo? Para o seu engrandecimento pessoal. É tanto que no final da década de 40 ele se forma no terceiro grau, né? E vai para uma pós-graduação. Tá? Então, dessa pós-graduação... Na Espanha, é isso? Na Espanha, exatamente. Ele, por ser uma pessoa super dedicada, né, ao estudo, ele recebe um convite de continuar por lá, né? Venha trabalhar aqui com a gente, você é uma pessoa muito boa. E ele disse não, porque todo esse conhecimento que eu adquiri não foi para mim, foi para retornar aos cidadãos da minha terra. Entra a terceira palavra que eu falei, que é a filantropia, né? Que muita gente aqui também, todos já falaram que ele tinha esse altruísmo, né? Então eu quero retornar todo o meu conhecimento para a minha sociedade, para os cidadãos potiguares, né? De uma forma geral. Como o Dante falou, quantas centenas de milhares de pessoas foram beneficiadas pelo sonho desse homem, né? Então, assim, é imensurável. É uma propriedade imaterial que não tem como se mensurar. E tudo isso, Sêmio, você só consegue para 100 anos depois a gente ainda está falando desse homem com muita disciplina, que é a quarta palavra que eu falei aqui, né? Então, o que é disciplina? Eu aprendi com o Sêmio, que está aqui, que a palavra motivação, se você fragmentar ela, é motivo para ação. Aprendi com você. Quando você não tem mais motivação para fazer alguma determinada atividade, só lhe resta a disciplina. Se você não tiver disciplina, quando a motivação for embora, você não faz o que deve ser feito. Então, eu levo muito isso comigo. E foi até a pergunta que você ia fazer, né? O que é que o Dr. Severino lhe influenciou? Então é isso. Eu tento sempre me superar, me dedicar, ajudar a quem está próximo a mim e com muita disciplina. Então a disciplina, para mim, é o que eu tenho de mais forte e que eu tento sempre levar em todas as minhas atitudes profissionais e pessoais, né? E é isso que fez do sonho, lá do menino Severino, da década de 20 e 30, virar um legado. Sim. Então, hoje, o Hospital Severino Lopes é o que é, pelo lá ao começo, né, do sonho do Dr. Severino,
e que impactou aí centenas de milhares de cidadãos norte-rio-grandenses, famílias. Então essa garra, né, que esse homem começou lá atrás, pode dizer que esse resultado que nós vemos hoje é fruto desse trabalho duro e passando por essas 4 palavras que eu falei. Bacana. Fala bonito, né, Dudu? Uhum. Aí eu queria então que você, adorei, mas sem querer lhe fazer chorar, dizer assim, se o avô estivesse aqui, o que você gostaria de dizer a ele? Eu penso muito nisso, Fêmio. Eu penso, hoje tem situações da vida mesmo, da vida pessoal, profissional, política, que eu fico me perguntando, o que eu conversaria com meu avô? Se ele tivesse vivo, o que eu poderia extrair dele? Porque eu gosto de estudar, eu gosto de ter esse conhecimento e não existe pessoa, na minha opinião, que tenha mais conhecimento do que o Dr. Severino Lopes. Então, seria uma oportunidade, né, que infelizmente eu não tive com ele em vida, mas hoje eu conversaria muita coisa com ele, né? E eu só tenho hoje a agradecer. Hoje eu diria obrigado por o senhor ser quem o senhor foi e por me motivar a ser quem eu sou. Bacana. Vou lhe deixar por último para você não chorar mais, tá bom? Mas vá preparando sua resposta aí, Dante. Se o avô estivesse aqui, o que é que você gostaria de dizer a ele? Sêmio, fazer uma contextualização por essa pergunta que você está me fazendo agora, que logo no início do curso de medicina, né, eu entrei em 2022, novos desafios, eu sou formado em administração de empresas, né, e recebi essa proposta por tio Cláudio de fazer medicina. Acho que em menos de 2 dias, em menos de 48 horas, eu dei um retorno para ele, quero fazer medicina, e sem dúvida alguma foi e continua sendo, né, um grande desafio que é a medicina. É uma responsabilidade para mim muito grande, né, porque da família eu vou ser, se Deus quiser, o primeiro médico depois dele. Então o peso da responsabilidade para mim é muito grande. Mas respondendo a sua pergunta, sem dúvida alguma, gratidão. No início do curso de medicina, por volta de, acho que 1 mês depois que eu já tinha iniciado o curso de medicina, eu tive um sonho com ele. E o sonho para mim era muito nítido, né, no qual ele estava dirigindo, na verdade eu estava dirigindo, ele estava no banco do lado e vovó Isabel no banco de trás. E foi tão nítido para mim esse sonho que eu acordei muito emocionado, né, e o sonho percorria no sentido de eu virando para ele falando, vô, estou fazendo medicina. E ele abriu um sorriso assim que eu acho que poucas pessoas tiveram esse privilégio de ver ele sorrindo, porque ele era sempre muito sério, né? Muito duro no dia a dia dele, muitas responsabilidades, enfim. E ele deu um sorriso muito grande, isso para mim foi muito nítido. E ele olha para trás do veículo, tá a vovó, né, vovó Isabel, e ele fala, tá vendo, Isabel, o Dante tá fazendo medicina. Isso para mim, quando eu acordei muito emocionado e na certeza de que era o meu propósito de vida, seguir a medicina. E sem dúvida alguma, gratidão por tudo que ele fez. E você vê, mais de 20 anos depois do falecimento dele, a gente está aqui falando dele. E os meus professores de medicina, e alguns que são um pouco mais velhos, que foram aluno dele, que eu tenho a oportunidade num momento mais íntimo de conversar, falar, eu fui aluno de Severino Lopes, e Severino Lopes na universidade era o papa da medicina, sabia de tudo. Enfim, gratidão por tudo que ele fez e deixou esse legado pra gente. Tua irmã tá morrendo de chorar aqui. Eu sou manteiga derretida. Mas é Fecha nela, Jean. Não, igual o Faustão, né? Como é? Fecha nela, Jean. Igual o Faustão. Não. Aguenta coração. Aguenta coração. Eu quis chorar aqui. Cláudio Júnior, se o seu avô estivesse aqui, o que é que você gostaria de dizer a ele? Vovô, você é foda. É basicamente isso, porque se for tentar falar, cai na mesmice, né? Cai na mesmice de dizer o quanto ele foi foda. Ele, o Dante acabou de falar, 20 anos depois do seu falecimento, será que quantas pessoas continuam sendo comentadas, né? Continuam sendo trazidas, se não dentro do âmbito familiar, seu avô era assim, mas não. Eu vou no médico hoje, às vezes,
chega a ser chato. Porque eu chego no médico, aí, eu quero ser atendido logo, tenho coisa para fazer, e o médico chega e, Cláudio Fernandes Lopes Júnior, você é o quê de Severino Lopes? Eu, puta merda. Sou neto. Rapaz, seu avô tem pelo menos umas 5 histórias para contar dele. Que bacana. E assim, é muito foda. Você ser encontrado assim, 20 anos depois, você encontrar com pessoas aleatórias que você não teve nenhum contato, e essas pessoas terem histórias para falar, exaltar essa pessoa num nível assim absurdo, que é assim, que não tem uma explicação. Eu não conheço, eu gosto muito de ler biografia, e assim, eu não consigo ver assim, são poucas as pessoas que chegaram nesse nível que ele chegou. Então, o que eu teria para dizer a ele seria isso: você é foda. E eu acho que seria uma referência de tudo que Dudu trouxe, de disciplina, que às vezes nos falta, ninguém é perfeito, mas eu acho que se ele tivesse vivo, ele seria uma referência muito forte de, que pessoa foda, pessoa da minha família, do meu avô. Quer dizer, eu saí dele e é isso. Bacana, obrigado, Cláudio. Chorona, se o avô estivesse aqui, o que é que você gostaria de dizer para o seu avô? Obrigada, como todos os demais. E eu queria, assim, só pontuar que eu conheci, né, eu era muito nova, de 10 para 11 anos, eu conheci verdadeiramente meu avô pelas histórias dos demais, né? E eu estava refletindo aqui, a partir da resposta dos meus primos, que ele ensinou isso não só para a família, não só para os alunos, mas para os pacientes dele também. Desde o início, ele queria que o paciente psiquiátrico não tivesse a desculpar porque tem um transtorno mental, que ele é inválido. Não. Desde a década de 50, quando ele fez o hospital, quando ele fundou a Heitor Carrilho, quando ele fundou a Zapaz, ele queria que essa pessoa com deficiência pudesse ser funcional, como qualquer outra pessoa. Que naquela época aquilo ali era, né, assim, né? A gente via que, tem um transtorno mental, naquela época deixava de lado e não fazia nada. Era chamado inválido, né? Exatamente. Os inválidos. E ele não, ele botava ortoterapia, isso na década de 50. Ortoterapia, para o paciente ir lá plantar no Bonfim e comer a comida que ele plantou. Então, assim, a gente vê que o impacto é muito maior. E, ao mesmo tempo, eu também queria pontuar que eu conheci um lado do meu avô que eu não conhecia, que foi a partir de uma carta que minha mãe achou nas coisas da minha avó, já muitos anos depois de falecido, né, de voinho falecido, uma carta dele, na época que ele estava estudando em Salvador, eles trocavam cartas. E eu me lembro de uma frasezinha que ele botava para ela: beijinhos frenéticos. Voinho. Quem imagina esse vídeo? Porque todo mundo aqui, dele, exatamente. Dizer que era, não é. Todo mundo aqui não, ele era uma pessoa muito firme, muito séria. Beijinhos frenéticos com Lelcinha. Porque ele deve ter escondido bem escondido. Pois é. E aí foi uma assim, né? E depois eu descobri também que Voinho era ótimo dançarino. Eu gostava de né? Eu soube dessa história. Pois é. Então, assim, ao mesmo tempo que ele foi um homem, assim, quase como divino, né? Assim, que a gente coloca num pedestal, mas ele também era o avô que passava todo dia de manhã para me acordar com a caneta na veneziana, que ele sabia que eu dormia do lado da janela, e ele passava acorde. Voltava na hora do almoço, o jornalzinho, era o carinho dele. Bater na cabeça com o jornal. Então, assim, ao mesmo tempo que era uma pessoa séria, era uma pessoa também da sua forma carinhosa. Então, assim, muito obrigada por tudo. Obrigada por ser meu avô, ser meu voinho. Olha, pessoal, queria agradecer demais vocês compartilharem, não só comigo, em especial porque eu estou aqui com vocês, mas com todo mundo que vai assistir mais uma página dessa história linda de que foi Severino Lopes, agora sob a visão dos netos, filhos, netos
que tiveram ele como também um exemplo, dessa vez não como médico, como professor, mas como ser humano, né? É mais uma página que se escreve, e quem não conheceu como eu, quem foi professor Severino, eu chamo o nome de professor Severino, nem aluno dele eu fui, nem eu conheci ele, mas de tanto respeito que eu tenho a ele, né? Mas professor Severino, então, obrigado a vocês, e longa vida ao legado de Severino Lopes. Obrigado. Valeu, gente. Segue a gente aí, ó. Segue aí o canal, bota o polegarzinho pra cima, pra gente espalhar a boa mensagem de quem foi esse homem fantástico chamado Severino Lopes. Valeu, até a próxima.